Abra ela na carta de Paulo aos Romanos, Romanos, capítulo 1, verso de número 16, amém? Romanos 1, 16, amém? Abra sua Bíblia, abra o seu coração para Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, se existirem trevas em nós, elas serão dissipadas. Se existirem doenças, problemas, elas serão curadas, serão destruídos. Então abra o seu coração nessa noite. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Amém? Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Veja a frase do apóstolo Paulo: eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Só há salvação para aquele que crer. Primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Pode deixar. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e como está escrito: o justo viverá por fé. Hoje é um domingo de ceia, hoje é um domingo de reflexão. Todo dia é um dia de reflexão, na verdade. O verdadeiro cristão, alguém que verdadeiramente foi transformado pelo Evangelho. E por que eu estou falando alguém que verdadeiramente foi transformado pelo Evangelho? Porque as Escrituras, não eu, as Escrituras atestam através das palavras de Pedro, que nós deveríamos provar a cada dia se verdadeiramente estamos na fé ou não, se verdadeiramente nós estamos engajados em Cristo ou não, porque desde este tempo já existiam simpatizantes da fé, pessoas que olhavam para Jesus e achavam Jesus bonito, Jesus maravilhoso, ele fazia milagres, ele é fantástico. Mas quando Jesus começava os seus discursos, por exemplo: você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e venha comigo. Isso causava escândalo, as pessoas não gostavam de quando Jesus começava a falar sobre isso. Eles gostavam dos milagres, eles gostavam que o pão e o peixe fosse multiplicado, eles gostavam de ser curados, de verem mortos ressuscitando e de demônios sendo expulsos do corpo das pessoas. Mas quando tudo isso passava, Jesus perguntava: e aí, pessoal, vocês que têm vindo atrás de mim pelas estradas, pelos caminhos, quem aí vai querer ir comigo de verdade? E talvez as pessoas perguntavam: mas como que é? Como que eu faço? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Aquele discurso era um pouco forte demais, terrível demais, e as pessoas começaram a debandar, as pessoas começavam a sair. Vamos sair de lado, vamos deixar de lado. Eu acho que eu já fui curado, o que eu precisava de Jesus eu já recebi. Então, ótimo, como aqueles 10 leprosos, os 10 foram curados, só um voltou para dar glória a Deus. Onde é que estavam os outros 9? Então,
quando foi que isso aconteceu? Na época de Jesus, onde ele andava em carne no nosso meio. E hoje? Será que mudou muito? Então, diante dos elementos que ficaram como ordenança e herança, são duas coisas diferentes, ordenança e herança. Nós podemos refletir, e eu quero usar a vida de Pedro. Por quê? O apóstolo Pedro é uma pessoa ímpar no Novo Testamento. Ele era um pescador, ele era um homem rude, ele era um homem iletrado, mas ele era como se fosse um dos principais. Aquele a quem Jesus olhou e falou: eu vou fazer uma obra na sua vida. E embora ele fosse rude, complicadíssimo, Jesus o escolheu e pronto. E a vida dele mostra muitas coisas. E depois do momento da ceia, que eles cearam lá naquele local, Pedro diz para Jesus: eu vou te seguir até onde você for. Onde você entrar, eu entro junto. Aonde você disser que vai, eu vou junto. Até a morte, se for preciso, eu vou. E Jesus olhou para ele e falou: eu acho que você não vai não. Eu acho que você não sabe o que você está falando. Eu acho que você está falando não embasado em fé, mas embasado em euforia. Você sabe, queridos, que fé é diametralmente diferente de euforia. O que é uma euforia? É um sentimento momentâneo de alegria, de ímpeto, mas que não dura nem uma hora talvez, nem um dia. Quantas pessoas saíram de um culto e foram para casa e dormiram? No outro dia, tudo que ele havia recebido e dito já não vale mais nada. Por quê? Porque era euforia aquilo ali. Quantos já ouviram missionários falando? Quantos já alugaram DVDs, escutaram CDs de música, ouviram pastores, ministros pregando aqui em outro lugar, e aqui naquele culto você pulou, você chorou, você bateu no peito, você disse coisas para Jesus, porque a palavra foi tão impactante, o louvor foi tão impactante, tudo foi tão impactante, mas na segunda-feira nada mais existia. A fé gera obras, a fé gera vida, a fé gera razão de vida. Como diz aqui, o justo viverá pela sua fé. Agora a euforia, ela não consegue chegar nem na semana que vem. Quantos cultos você já foi? Sabe qual é a pergunta? Não é nem quantos cultos nós já participamos, mas é quantos cultos ainda você vai precisar para levantar do seu lugar de conforto, largar todas as bobeiras muitas vezes que estão na sua cabeça e dizer: Senhor, eu não estou aqui por causa do Cristiano, por causa do Rodrigo, por causa de quem quer que seja, eu estou aqui por causa do Senhor. Foi o Senhor que me salvou, foi o Senhor que me amou quando eu era pecador, foi o Senhor que me chamou debaixo da sua graça, não foi nenhum desses homens, nenhuma dessas pessoas, e ainda que eu tenha respeito, afeição e consideração por todas elas, eu sei que elas não passam de pessoas como eu, e vão falhar, e vão desejar, mas Tu não, Senhor, Tu não falha, Tu não tens sombra de dúvida, nem sombra de variação, coisa nenhuma, falha nenhuma, Tu és perfeito, Tu és reto, Tu és digno, é por Ti que eu estou nisso, é por causa do Senhor que eu estou nessa de evangelho, não é por causa de alguém, outro, que isso não passa de idolatria de homem, amém, querido? Então Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, não é o poder do homem, não é o poder da igreja, não é o poder do locutor, do dominical, quem quer que seja, ele é o poder de Deus, para a salvação. Então alguém pode dizer, comumente nós dizemos, comumente nós escutamos isso: quantas vezes Pedro negou a Jesus? Qualquer um aqui poderia dizer rapidamente 3 vezes, não é? Mas eu quero te mostrar 6 situações onde Pedro nega a Jesus. Engraçado, né, que diz que 7 é o número perfeito e 6 é o número do homem.
Por isso que lá em Apocalipse diz: eu vi um número que era um número de homens, 666. Então, eu quero falar com você hoje sobre as maneiras que nós podemos negar a Jesus Cristo. Talvez qualquer um aqui poderia dizer exatamente igual ao apóstolo Pedro: eu vou negar, nunca te negarei. Se for a morte, eu vou contigo agora. Eu não nego nem que me bata, nem que joga pedra em mim, nem que me prendam, nem que me arrastem. E eu quero te dizer, como Jesus disse para Pedro, não vai ser necessário nem isso. Não vai ser necessário soldados entrarem aqui dentro do prédio da igreja e começarem a espancar pessoas. Não vai ser necessário nós vermos as nossas esposas, nossos filhos sendo mortos na nossa frente. Não vai ser. Porque Jesus disse que nos últimos dias muitos apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e como tendo comichão nos ouvidos, dariam atenção e chamariam ao redor de si mestre segundo o seu desejo. E ele diz que no final dos dias o amor de muitos se esfriaria. Então, para que nós venhamos a negar Jesus hoje, não precisa, nós temos aí um treinamento que vai começar as triagens a partir da semana que vem, igreja perseguida. Nesse treinamento você vai vivenciar algumas situações, mas sabe de uma coisa? Eu creio já que não precisa de nenhuma delas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo número 16. Você conhece a passagem muito bem. Abra o seu coração, querido. Deixa Jesus falar com você. É a palavra de Deus. Mateus 16, verso de número 21. Escute bem, preste atenção. Jesus Cristo começou a mostrar e ensinar os seus discípulos que era necessário que ele seguisse para Jerusalém, sofresse nas mãos dos anciãos e principais sacerdotes e escribas, e fosse morto, e fosse ressuscitado ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o de lado, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso não pode te acontecer. Tem uma negação aqui. Pedro estava negando a Jesus aqui. Por quê? Preste atenção, querido. Preste atenção em Jesus. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: olha, gente, de mim está escrito, de mim eu vou ensinar a vocês, eu vou mostrar a vocês que eu vim a este mundo para sofrer por causa de vocês, para ser entregue na mão dos meus algozes, dos meus malfeitores, por causa de vocês. E eu vou sofrer muito na mão deles. Os profetas dizem isso. Os que vieram antes de mim, sendo boca de Deus, profetizaram isso em nome do Senhor, que isso iria me acontecer, e que eu iria morrer, e no terceiro dia eu ressuscitaria, e iria diante de vós para Galiléia. Aí Pedro veio: não, isso não vai acontecer não. Que isso? Não vai acontecer não. Não faz isso contigo não. Não, pai, que coisa terrível. Pedro negou Jesus. Por quê? Porque um dos nomes de Jesus Cristo é o Verbo que se fez. Jesus é o Verbo, é a palavra encarnada. Jesus é a Bíblia, Ele mesmo é o cumprimento da Escritura. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. Um dos nomes pelo qual o Senhor é chamado em Apocalipse é Verbo de Deus, palavra de Deus. E aí vem Jesus e fala assim: está escrito, os profetas disseram,
os homens de Deus disseram, e eu estou dizendo para vocês, que eu vou sofrer, que eu vou padecer da mão dessa raça de gente aí, e eu vou morrer. Aí, não vai acontecer isso aí não. Todas as vezes que você olha para a Escritura, e a Escritura diz A, e você diz B, você negou Jesus. Por quê? Porque Jesus a palavra está dizendo, por exemplo, dentro dessa realidade, Paulo disse a Timóteo: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Aí vem você e diz: não, nós não. Vamos orar contra esse negócio aí. Vamos profetizar contra isso aí. Você está ficando louco? Jesus disse: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Aí você: não, comigo não, eu não vou ter aflição nenhuma. Eu não quero problemas, eu não quero nada destas coisas. Você está negando a palavra. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que a mulher é o vaso, por exemplo, mais frágil dentro da sua casa. Você, mulher, pode ser uma mulher guerreira, pode ser uma mulher de Deus. Você vê anjos, você vê arcanjos, você voa, profetiza, folha seca, você dá piroleta, você faz o que você quiser. Só que da Bíblia você nunca vai passar. Amém, queridos irmãos? Nunca vai. Não vai. Ah, eu sou super forte, eu faço até musculação. Eu sou aquelas mulheres musculosas, eu levanto o carro. Mas é o vaso mais frágil. Por quê? Porque por causa que o marido está dizendo? Não, porque a Escritura diz. E se você quiser romper isso, você está negando a Escritura, e a Escritura é Jesus. Enfim, irmão, quando você olhar qualquer coisa que está dizendo assim, vai acontecer isso, e você disser, e você desejar, e você tentar inventar alguma coisa para sair daqui de dentro, você está negando isso. Foi isso que Jesus disse para Pedro: olha, você está endemoniado, sai para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas do homem, do coração do homem, do desejo do homem. Eu tenho desejos, você tem desejos, todos nós temos desejos, todos nós temos. Amém, aleluia. Está em conformidade com a palavra de Deus? Está. Vão acontecer. Não está? Não vão. Não. Desista de fazer orações em questões que a Bíblia diz que não vai acontecer. Desista. Nós não podemos superar isso aqui. O mundo vai acabar. As coisas vão piorar. Está escrito aqui. Ah, não. Vamos fazer passeata da paz. Vamos fazer não sei o quê. Não adianta, cara. O que nós temos que fazer é brilhar a luz de Jesus em nós até o último momento em que aquele que é salvo vai ouvir a trombeta do arcanjo. E num piscar de olhos, nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, vamos ser arrebatados. É só isso aí. Além disso, não queira ir. Pedro negou Jesus ali por causa disso. Jesus estava dizendo para ele: olha, os profetas está acontecendo, foi dito ao meu respeito que isso ia acontecer. Não, não vai acontecer isso não. Que é isso? Vamos mudar isso aí. Não, não mude isso. Não mude isso, porque você não tem condição de mudar isso. Ninguém tem condição de mudar isso. Jesus disse a respeito da sua palavra: o céu e a terra vão passar, mas essa palavra não vai. Tudo será cumprido, até uma vírgula, um tio dessa palavra vai ser cumprido. Jeremias 1,12, uma das maiores declarações de Deus sobre a Bíblia, diz que Deus cuida da palavra dele, ele vela pela palavra para que a palavra se cumpra. Jesus cuida da sua palavra. Então Pedro negou a força, Pedro negou a veracidade, a verdade da palavra. Então nós temos o primeiro tipo de negação, negação da palavra da verdade. O que a Bíblia diz sobre o assunto X? Diz isso, então é isso. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. É muito difícil mesmo.
Nós não estamos aqui para andar em conformidade com o mundo, nós estamos aqui para dar as costas para bater. Segunda negação, João capítulo 13, versículo 6, na famosa passagem, onde o próprio Deus mandou vir uma bacia com água, jogou uma toalha nas costas e começou a lavar o pé dos discípulos. E dizia para eles: ó, o que eu estou fazendo por vocês, vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender. Aí chega na vez de Pedro. E o que ele fala? Não, você não vai lavar meu pé, não. Não. E Jesus olha e fala: cara, você de novo? Fala assim: ó, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não tem nada comigo, você não tem aliança, você não tem nada comigo. Você andou comigo, andou no meio da turma, andou no meio da igreja, mas você não tem aliança, você não tem ligação comigo. Pedro negou: não quero que lave meus pés. Esse segundo tipo de negação, a negação da comunhão. E comunhão, segundo a Bíblia em Mateus 22, parte por dois princípios. Nós negamos a Jesus quando negamos comunhão com Deus. Negamos comunhão com Deus como? Um dos momentos onde é selada a nossa comunhão com Deus aqui, ó. Infelizmente, irmãos, muitos ainda acham que isso aqui é um suco de uva e um pãozinho. Muitos ainda acham que eu posso fazer isso amanhã. Muitos ainda acham que pode fazer quinta-feira ou qualquer outro dia. Ou é assim: eu não participo da comunhão. E eu já vou ligar isso automaticamente, você vai entender. Eu não participo da comunhão, mas amanhã cedo, quando eu estiver tomando café com leite em casa, eu faço isso aqui para mim e está tudo certo. Não está certo. Porque o segundo nível de comunhão, porque a palavra comunhão, escuta aqui, ó, ela significa ligação. Eu quero fazer uma pergunta em cima de Mateus 22, que Jesus Cristo disse assim: o primeiro mandamento é o qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro nível de comunhão. Segundo nível de comunhão é amar o próximo. Quero fazer uma pergunta. Jesus ainda disse: destas duas coisas dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que está na Bíblia está embasado em cima dessas duas colunas: comunhão com Deus e comunhão com o irmão. A palavra comunhão significa ligação. Existem algumas pessoas que querem ter comunhão com Deus, mas não querem ter comunhão com os irmãos. Eu quero perguntar: isso é válido, biblicamente falando? Eu posso separar um versículo do outro, posso separar um mandamento do outro, e colocar um em Gênesis e um outro em Apocalipse, e dizer para as pessoas: não, eu posso ter um sem ter o outro, ou eu posso ter aquele sem ter esse, sendo que eu poderia dar 1 milhão de exemplos, mas vou dar um de 1 de João, que o próprio Espírito Santo fala através da boca de João, dizendo a seguinte coisa: que eu não posso, eu estou, irmão, nós somos impedidos pela palavra, e nós acabamos de ouvir que ninguém supera a palavra, de termos comunhão com o Pai, se não temos comunhão com o irmão. Está escrito na Bíblia, está ou não está? Está escrito na Bíblia? Não podemos dizer que amamos um Deus que não vemos, se não amamos o irmão a quem vemos. Está escrito isso na Escritura? Você já leu? Agora, quem de nós pode superar o que está escrito aqui? Diga para mim. Então é isso aí. Mas eu não quero, meu irmão, só quero Deus. Fantástico, mas está errado. Por isso que, desde sempre, neste livro, quando Jesus, começando da primeira vez da ceia, antes da prisão de Jesus, eles estavam em grupo, estavam os 12. O que é isso? A igreja estava formada ali. Então ceia é para se tomar com Deus e é para se tomar com os irmãos. Amém? É isso aqui que diz aqui, ó.
Porque Jesus fez isso. A igreja de Atos fazia isso. Leia Atos 2,42. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, singeleza nas orações. Eles estavam sempre juntos fazendo isso. Você não vai, pode procurar, você não vai encontrar ninguém na Escritura indo para um lugar solitário e fazendo a ceia entre ele e ele mesmo. Você não vai encontrar isso aqui. Mas você vai encontrar Jesus dizendo: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou. Onde 2 ou 3 demonstrarem comunhão entre eles, eu comungo com eles também. É isso que está. Quando 2 ou 3 mostrarem comunhão na oração deles, eu fecho aqui em cima. A Bíblia é perfeita, irmãos. Nós não temos como fugir dela. Se você tentar andar e achar vãos estreitos, a palavra de Deus vai colocar um gancho e vai jogar você num canto de parede assim, fala assim: agora não tem mais saída. É a negação da comunhão. Jesus falou: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem comunhão comigo, você não tem parte comigo. E Pedro não queria. Talvez tem pessoas que amam os irmãos, mas estão com problema com Deus. E tem pessoas que têm amor por Deus, mas têm problema com os irmãos. E aí a pergunta é: como que nós vamos participar de elementos que não podem ser separados? Alguém aqui aceitaria biblicamente só comer o pão? Porque o pão é corpo, certo? A partícula de pão, diz a Bíblia, simboliza o corpo. O que é o corpo? É a igreja, são os irmãos. Só quero o corpo, pastor, só pãozinho para mim. E o vinho é a nova aliança entre nós e Jesus. Não, para mim eu não quero pão hoje não. Por favor, irmão diácono, por favor. O pão não, só vinho, que eu só estou com Jesus. Os irmãos não. Ou eu estou muito bem com todos os irmãos, mas não estou bem com Cristo. São coisas que vão entrando na nossa vida e a gente não, tudo bem, depois a gente resolve. O apóstolo Paulo disse que a ceia é algo tão poderoso que pode fazer você viver ou pode te matar. Já leu isso? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz que muita gente na igreja estava doente, espiritualmente e fisicamente. Por quê? Ou porque não participava, ou porque participava errado. Então existe biblicamente uma maneira errada de se participar da ceia? Sim. Existe biblicamente uma maneira de se participar corretamente da ceia? Sim. Terceira negação, Lucas 22, 54, diz que quando Jesus foi preso, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Pedro andou 3 anos e meio, colado com Jesus cedo, à tarde e à noite. Mas quando prenderam Jesus, ele já não seguia Jesus ao lado, ele seguia Jesus É um outro estilo de negação de Jesus. De cristãos que são cristãos longe. Já viu cristão longe? Eu não estou falando de geograficamente. Eu estou falando assim, não, eu sou cristão, sou crente, sou de Deus, aleluia, glória a Deus, mas é eu lá e você aqui, tá bom? Assim a gente é amigo. Eu fico lá onde eu tenho que ficar e vocês ficam aí. Eu quero seguir Jesus de longe. Eu não quero me aproximar daquilo que Jesus é e do que está fazendo. Então, eu vou seguir Jesus de longe. Isso é um estilo de negação. O distanciamento de Jesus, para mim fala do distanciamento da palavra,
E aqui fala com toda intrepidez e certeza. Você olha para a pessoa que está do seu lado, por favor, você pode fazer isso? Diga para ele assim: todos os seus problemas, todos, estão ligados ao distanciamento da Bíblia. Ah, pastor, mas você não sabe que lá no meu serviço é muito difícil. Irmão, até quando nós ficaremos dizendo essas coisas? É porque a minha sogra é muito difícil, a minha sogra ali. Ah, é porque meu pai é muito difícil, porque a minha mãe é muito difícil, meu irmão, ninguém aguenta, porque o vizinho tem um cachorro que late de noite, aí me perturba. É porque eu moro perto do aeroporto, então o avião passa e me perturba. Então quando está muito calor, eu não consigo dormir, me perturba. Mas com muito frio, eu também não tenho cobertor e eu fico atribulado. Então eu começo a toda hora dizer coisas para tentar justificar o porquê que eu ando acompanhando Jesus agora de longe. De longe fala da negação do compromisso. E aí, cara, você é de Jesus? Você está com Jesus? Não, eu estou com Jesus de longe. Eu estou e não estou. Já falei algumas vezes aqui que no censo do IBGE já apareceu. Antigamente, o que você é? Católico. E você, católico não praticante. E agora já apareceu na pesquisa. O que você é? Evangélico. E você? Evangélico não praticante. O que é evangélico não praticante? Senão uma pessoa que segue Jesus de longe. Ele sabe que Jesus é Deus. Ele sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que sem entrar por a porta de Jesus, que é a porta da salvação das ovelhas, ninguém vai ao Pai. Ele sabe tudo sobre Jesus. Ele sabe que Jesus é rei, que Jesus é Deus. E aí, você anda com Ele? Não. Eu assisto na TV, de vez em quando. Eu gosto de ouvir uma música e chorar no carro, mas sempre de longe. Compromisso, não. Andar junto, não. Vocês estão entendendo? Essa é a negação do caminhar. Não quero caminhar junto com Jesus. Não quero caminhar nos passos de Jesus. Não quero. Quarto tipo de negação. João 18:17 diz que uma mulher olhou para Pedro e disse: ei, você não andava com Jesus, não? Você não era um dos seus discípulos? Quarto tipo de negação, a negação discipular. O que é a negação discipular? É a negação dos ensinamentos. Jesus disse: você me ama? O que me ama guarda os meus mandamentos. O que me ama não é o pregador, o cantor, o evangelista, quem quer. O que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Quem disse isso? Jesus. Foi eu. É a negação do ensinamento. A mulher perguntou para ele: você não é discípulo daquele homem lá não? Que tal de Jesus? Não sou discípulo dele. Negação de ensino. Todos os ensinos, todas as parábolas, todos os ensinamentos de princípios do reino de Deus que o apóstolo Pedro recebeu de Jesus, ele tinha negado naquele momento. Mas você, quantos anos você está na igreja? Eu estou na igreja há tantos anos. Eu já li um monte de livros, eu já li apostilas, já fiz seminários, já fiz cursos, já recebi oração, já caí no chão, já jogaram óleo na minha cabeça, jogaram água em mim, lavaram os meus pés, pentearam o meu cabelo, fizeram a minha barba, me levaram para passear, com um monte de coisa com Jesus. Mas quer saber? Nenhum destes ensinamentos eu guardo. Nenhum destes ensinamentos eu pratico, nem tenho desejo de praticar. Eu simplesmente sei. Quantas milhões de pessoas talvez não estão assim? É a negação discipular. Eu não sou discípulo de Jesus, não. Discípulo fala de ensino, discípulo fala de transferência de conhecimento, transferência de sabedoria e transferência de vivência cristã. Neguei tudo isso. Quinto tipo de negação. Você pode perceber
que a hora que a mulher ou as pessoas falam, "Ei, você não andava com ele?" Jesus não estava longe, Jesus estava dentro do lugar onde ele estava sendo interrogado, e já estavam batendo nele, com certeza a multidão ali estava alvoroçada, a coisa estava feia ali, como nós vemos nos filmes e isso tal. Eu tenho para mim uma coisa, eu vejo isso claramente, que Pedro sentou lá no meio das pessoas, do lado da fogueirinha, ficou esquentando fogo, e ficou só. Isso fala do quinto tipo de negação, a negação sacrificial. E agora? Pedro tinha dito: "Eu vou com você, Jesus, até a morte, se preciso for." Ele foi posto à prova. Nossa fé é posta à prova todo dia, irmão. Todo dia. Eu tenho para mim que não há um dia neste mundo em que você vá dormir que a sua fé não tenha sido posta à prova antes que você durma. Nós somos provados. Pedro ficou com medo, porque ele sabia que Jesus ia apanhar. Somos corpo. Pedro estava vendo, percebendo que a coisa para Jesus estava complicada. Ele já talvez começava a imaginar as chicotadas, lacerando, cortando a carne das costas de Jesus, dos ombros, de todo o seu corpo. A hora que ele olhou talvez para aquilo, falou: melhor não. Não existe vida cristã sem vida sacrificial, queridos. Olha para cá. Você realmente é um cristão ou deseja ser um cristão? Levante sua mão. Quero contar algo para você, que talvez você ainda não percebeu. Se você realmente quer ser isso que você diz que quer ser, se prepare para sofrer. Credo, eu não gosto dessa igreja, eu não gosto dessa comunidade aqui, porque esse cara fica falando de sofrimento, que nós vamos... Entenda, querido, não sou eu que falo que nós vamos sofrer. Ao contrário, o desejo do meu coração era vir aqui todo culto e falar alegria, 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 vitória, vitória, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Mas é assim na sua vida? Na minha também não. Na de Jesus também não. Apóstolos, profetas, cristãos, também não. Os caras sofriam. Hoje eu almocei, escute bem, eu almocei com um homem que viveu 4 meses com um outro homem chamado Richard Herbrand. Talvez você não sabe quem foi Richard Herbrand. Ele foi o homem que escreveu um dos livros que eu aconselho a todo cristão ter. Se chama Torturado por Amor a Cristo. Ele viveu com Richard Herbrand. Ele ouviu todas as histórias que ele contou, dos 30 e poucos anos que ele ficou preso nas penitenciárias da Romênia. Depois de 14 anos de torturas terríveis, ele foi solto com o seguinte aviso: se você falar desse tal de Jesus outra vez, dessa vez nós vamos te matar. A Romênia estava, toda aquela região da Europa estava debaixo do comunismo. Sabe quanto tempo ele teve de liberdade? 40 minutos.
Porque ele saiu e na primeira praça onde ele viu uma pessoa, começou a falar de Jesus. Prenderam ele de novo. Ficou 32 anos na cadeia. Se você lê o livro Torturado por Amor a Cristo, você chora. Mas você não chora porque os relatos são doídos. É porque a nossa vida é muito distante de qualquer coisa que se pareça com aquilo ali. Nós somos uma geração que não quer sacrifício nenhum por nada. Nós não queremos sacrifício para andar. Vamos andando para a cidade evangelizar. Ah, não. Só vou se for de carro, só vou se for de cavalo, só vou se for de avião, só vou eu só vou assim. Eu só vou se me pagarem. Uma vez eu estava conversando com um homem que ele falou assim, que lá na igreja onde ele congregava em Belo Horizonte, o pastor estava sorteando, escuta aqui, irmão. O pastor estava sorteando uma moto para quem trouxesse mais pessoas para a igreja. Aquilo aí dá uma tristeza no meu coração, cara. É uma coisa de dar um tiro assim, pá! Porque eu sinto. Eu não sei se alguém sente isso aí também. Eu comecei. E disse que tinha vários cupons na urna já. Glória a Deus. Mas aquilo ali mostrou, eu pensei, Deus, o que está acontecendo? Por que ninguém quer mais fazer alguma coisa? Sabe, eu tenho até problema de dizer essa palavra aqui. Porque ninguém quer mais pagar o preço. Que preço? Será que nós podemos ser sinceros, pelo menos essa noite, por causa da ceia? Qual é o preço? Ah, porque brigaram comigo. É, porque eu estou pagando um preço porque as duas irmãs aqui não concordaram comigo. É porque não fizeram o que eu queria. É porque a cidade inteira está falando mal de mim, diz que eu sou do diabo, ladrão, não sei o quê. Eu fico olhando o Richard Herbert. E a sua esposa, escuta aqui. Estava presa na mesma cadeia que ele, escuta aqui, ó. Eu estava falando para Renato, hoje eu vou rastrear esse livro. Eu não sei se tem em português, mas a gente tiver, manda vir em inglês mesmo. Se chama, foi lançado nos Estados Unidos pela esposa de Richard Herbert, que já está com o Senhor também, os dois já faleceram. Se chama Shepherd's Wife, esposa do pastor, a mulher do pastor. E o Thomas estava me dizendo hoje que eles eram pessoas tão incrivelmente poderosos e cheios do Espírito Santo. Eles eram extremamente dóceis, extremamente mansos, extremamente de Deus. Thomas estava me dizendo que uma vez, após uma pregação no presídio, foi com Richard Herbert a um restaurante dos Estados Unidos, escute, e falaram, pastor, ore pelo alimento. Ele começou a chorar lá. Não é que é choro não, é choro. Aquele choro grosso, de lágrimas, de alma. De maneira que as lágrimas caíam no prato de comida. Porque ele com certeza estava se lembrando de todos os irmãos que não conseguiram sobreviver e morreram na cadeia. Dos 32 anos que ele teve que comer coisas que eu não vou nem dizer aqui, senão ele morria ou fazia os outros morrerem. A esposa dele ficou 26 anos presa. É incontável o número de vezes que ela foi violentada pelos soldados da prisão. Eles foram se rever, escute, eles foram se rever depois de 32 anos. Já imagina? A pessoa se casa e depois de 32 anos vai rever a esposa. E o casamento está mais sólido do que no primeiro dia. Como? Isso é impossível. Não é deste mundo. Só pode vir de Deus. E ele sabia que a esposa dele tinha sido estuprada incontáveis vezes.
e que ele viu irmãos, escute, dentro da cadeia, está no livro. Quando os guardas, eu estou falando a mais tranquila, quando os guardas disseram, você faz ceia, né? Trouxeram urina para ser o suco de uva, e fezes para ser o pão, e disseram para Richard Humber, ou você faz isso aí, ou nós vamos matar todos esses cristãos na sua frente, e a culpa vai ser sua. Eu poderia dizer que ele poderia dizer, cara, eu estou com um problema, eu estou tão tribulado. Sabe o que os irmãos disseram? Não faz isso não, pastor. Nós preferimos morrer do que macular a ceia. Morreram todos. Tem algum cristão aqui nesta cidade? Hoje em dia, assim, olha, falaram que você estava está magoado, viu? Magoado. Eu vou desistir, eu vou parar, eu vou sumir, porque o que o Tiago falou de mim é uma coisa, eu não aguento. Então faz um favor, pede para sair mesmo, porque Jesus precisa de capitães, Jesus precisa de heróis, Jesus precisa de soldados, Jesus precisa de valentes, Jesus precisa de guerreiros. Se você não quer dar as suas costas para bater, porque elas são muito bonitas, por favor, não atrapalhe então. Essa é a mensagem. Ai, credo, não, está escrito aqui. Você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e venha atrás de mim, porque o negócio vai esquentar. João capítulo 6, Jesus disse, quando estava falando sobre a ceia, quem comeu meu corpo e bebeu meu sangue tem parte comigo, não comeu meu corpo e não bebeu meu sangue tem parte comigo. Os discípulos, foram tudo embora. Vai lá ler João 6. E Jesus olhou para os 12 e falou, e vocês, não vai embora não? Pode ir, porque covarde não entra no céu. Quero dizer isso aqui, covardes não entram no céu, porque a Bíblia diz que eles venceram por causa do sangue, do testemunho da palavra, e porque não amaram a vida diante da própria morte. Apocalipse 12, 11, pode ler, estou falando coisa da minha cabeça. Covarde não entra. Obrigado, Espírito. Pode abrir, isso aí não é Bíblia não, pastor. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. O que está escrito aí? Primeira parte. Quanto aos covardes, aí quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, é o inferno. Quando alguém se converte, entra coragem nele. Irmão, perceba aqui, vamos voltar lá para Mateus 16. Olha o que Jesus estava falando para Pedro. Ele repetiu esse discurso várias vezes no Evangelho. Acorda. Ele disse assim, porque está escrito que o Filho do Homem, ele, Jesus, seria entregue na mão dos escribas, dos fariseus. Ele iria apanhar, eu iria sofrer, eu iria ser massacrado, ia cuspir em mim, botar coroa de espinho, bofetada, cusparada, zombaria, chute, pancada, prego nas mãos, nos pés. Várias vezes Jesus conta o que aconteceria com ele antes de acontecer. Sabe por quê? Porque ele não tinha medo do sacrifício. Ele não tinha medo, desculpe a expressão, de ir para o pau. Não tinha medo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Se você souber verdadeiramente o que é o Evangelho, e na enrascada que você está entrando, você entra. Você quer o Evangelho? Esse aqui. Esse Evangelho é mentirada que estão contando aí, não. Estou falando isso aqui, É que está escrito aí, Se alguém dizer para você, olha cara, o Evangelho salva,
é a salvação de Deus para todo aquele que crê. Mas é o seguinte, ó, você vai ter que suar, porque o bicho pega. Você vai? Você entra num grupo, numa igreja, você se dá a ser pastor, obreiro, qualquer coisa, sabendo que o couro vai comer nas suas costas, ou você sai fora, porque você já sabe que a coisa vai ser difícil. Jesus, olha aqui, irmão. Jesus contava o que ia acontecer com ele, e em nenhum momento ele voltou para trás. Ele já sabia que os inimigos dele seriam da própria casa. Está escrito isso, sim ou não? E aí quando dá conflito dentro da sua casa, você se alegre em Deus nas tribulações. Como diz a Escritura, tende por motivo de muita alegria o passar de por várias, porque você sabe que o Evangelho está cumprindo em você. Então um recado para o diabo e para quem quiser aí, se a turma está pensando que está batendo forte, pode bater mais. Ai, você não pode falar isso, viu? O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e eu também creio nessa palavra, então eu vou falar. Eu falo. Pode vir. Ai, mas você vai entrar nessa questão, é tão difícil lidar com isso. Quando você sabe que uma coisa é muito difícil, que a coisa vai entornar e vai queimar o seu próprio braço, você vai? Ou você sai fora? Ou a gente está nessa vida ou nesse evangelho só pelas facilidades. Olha, eu quero Jesus, mas o problema, por favor, o problema aqui não é problema que você gera, é o problema que é gerado, que quando alguém é cheio do Espírito Santo, o mundo o odeia. Jesus disse assim, ó, o mundo está odiando vocês, não tem problema, odiou a mim primeiro. Chamaram o dono da casa de Beelzebu, que dirá dos seus servos? Você e eu. Tem alguém falando mal de você? Se alegre em Deus. Manda bater mais. Não dá passo para trás não, irmão. É porque é muito difícil o quê? Ah, porque você é um ladrão, porque você roubou, porque você fez isso, que a sua igreja é amaldiçoada, que as pessoas vão pegar. Ah, meu filho, não vai dar, é muito pouco. Eu coloquei um vídeo no Facebook, você já deve ter visto, do José Abil Macuacua. Quantos viram ele? Aquele cara está passando uma dificuldade na África que nenhum de nós sabe como é. De ter uma aldeia de aproximadamente 1.600, 2.000 pessoas querendo pegar ele na rua e linchar até a morte 24 horas por dia. E casa lá não tem portão e cerca elétrica não, irmão, é palha. Faz assim, ó, você entra. E não tem cachorro, pitbull, rottweiler para latir não. E nem se tivesse. Vem 300 pessoas em cima da sua casa, vai fazer o quê? Você está morto. Assista o vídeo e veja o que ele falou. Ele falou, tudo isso aqui, toda essa aldeia foi contra mim, me fizeram muitas represárias, mas eu coloquei a igreja dentro da minha casa, e ficar dentro da minha casa eu não posso saber. Muitas vezes, chega, irmão, vamos fazer um grupo de oração na sua casa. Ai, não sei, sabe o quê? A minha vizinha acho que não vai gostar. A minha tia, ela vai vir. Você é ou não é, cara? É sim ou não. Ou está dentro da água ou está fora d'água. Não existe meia grávida nem meio morto. Ou é morto ou é grávida. Aí, sabe por quê, pastor? Eu não faço nada na minha casa para ganhar um Jesus, porque meu vizinho, meu parente, meu chefe. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Pedro teve medo de falar que era de Jesus, que conhecia Jesus, que ele já via o som do chicote, pá,
falou: isso deve doer muito. Então, irmão, sinceramente, leia esse livro, e você vai ver que as vidas fantásticas das pessoas que tiveram aqui, foram vidas de sofrimento. Vou fazer uma parêntese. Eu lembro aí até do irmão que leu isso daqui para mim antes de eu sair lá para a África. Quero ler de novo para a glória de Deus. Eu quero que você abre aí, por favor. Abre. Hebreus 11, vai. A chamada galeria dos heróis da fé. Heróis. Hebreus 11. O texto maravilhoso. Esse aqui é. Começa no versículo 31 falando: pela fé Raabe, a prostituta. Opa, esse negócio não é de Deus. Raabe, prostituta, não foi destruída com o desobediente, que acolheu os espias. Você já viu isso aqui em Josué? Você pensa que isso aqui foi fácil? Uma mulher, prostituta, no meio de uma cidade, acolheu os espiões do exército estrangeiro dominador. O que ela fez? Ela colocou em risco a vida dela. Porque se os soldados de Jericó descobrissem, a matavam instantaneamente. Prostituta, está na linhagem de Jesus. Jesus é maravilhoso. Prostituta, não teve medo da morte quando precisou ser valente, sozinha. Está aqui. Faltará tempo para falar o que existe a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força. Como que nós conseguimos isso? Chama um psicólogo para mim, para explicar isso aqui. Como alguém tira a força da sua fraqueza? Como? Por que o apóstolo Paulo ora 3 vezes a Deus: Deus, tira esse espinho da minha carne, porque está doendo, eu não estou aguentando. Deus falou: não vou tirar. Porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala: de sorte então me gloriarei nas minhas fraquezas, nas tribulações, em todas as coisas que eu tenho que sofrer por amor de Cristo Jesus. Quem quer aceitar Jesus essa noite aqui? Eu quero. Eu quero aceitar esse evangelho aqui. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obterem superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnio, prisão, açoite, até algemas. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos por espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Sinceramente, você não tem vontade de ser isso aqui? Não, eu tenho, cara. E olha, no meu caso, passa de vontade. Eu preciso disso aqui. Porque senão vai chegar uma hora, não vai fazer sentido mais. Quando você está diante da vida sacrificial, não negue. Eu nunca disse: eu te nego Jesus. Não precisa dizer: eu te nego Jesus. Negue com atos. Negue quando tiver um dia de sol, aquele de estourar mamona, e tiver evangelismo, visita ou qualquer coisa, e você não pode ir, porque está muito sol. Então eu não posso ter o sol queimando a minha pele, ou passar muito calor, porque eu prefiro que a cidade inteira passe a eternidade num lago de fogo e enxofre,
passar calor domingo ou sábado, 4 horas da tarde, não é? Está entendendo? Ah, é longe. Ah, eu não tenho que comer. Ah, eu não quero. Sacrifício não. Eu estou vendo que seguir Jesus, o bicho vai ser sério mesmo. Não é brincadeira mesmo, então eu não quero. Eu não quero ter que sofrer para manter a igreja unida. Eu não quero ter que sofrer, muitas vezes, me humilhando no lugar de outros, ou intercedendo por outros, porque cada um que se vire com os seus problemas, não é? Ah, você errou, azar é seu. Inclusive, se errou 2 vezes, eu vou expulsar você daqui. Esse é o pensamento. Esse é o desejo de muitos. Porque todo irmão que dá problema, vamos mandar embora. Engraçado que a gente quer evangelizar prostitutas, drogados, bandidos, a escória da sociedade. Nós queremos fazer o bom samaritano e trazer mendigos e moradores de rua aqui e dizer que Jesus os ama. Mas quando o nosso irmão aqui falha, nós queremos mandar ele embora. Nós queremos arrancar ele. Porque eu não suporto. Porque eu não quero ter que conviver. Eu não quero ter que conviver como Jesus, que é o nosso exemplo. Eu não estou dando exemplo de homem. Como Jesus, que é o nosso exemplo, já sabia quem Judas era, mas amou Judas até o último minuto. Quer ser igual a Jesus aí? Não quer ser que nem eu, não. Quer ser que nem ele. Ele sabia quem Judas era. Você acha que ele não ficava incomodado? Mas amou a Judas até o momento em que Judas saiu e foi fazer o que ele queria fazer. Jesus amou a Judas. Judas fez milagres, Judas participou de tudo. Ele amou Judas. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, diz Romanos capítulo 1. Não. Esse negócio de se doar pelo evangelho, se doar pelos outros, eu não quero. Eu volto a fazer o convite, talvez, aqui para os jovens, até deixo para a liderança de jovens aí uma coisa que nós falamos, e é uma coisa que eu tenho muito desejo, eu não fiz ainda, não tenho essa experiência, quero ter, mas não quero ter experiência como alguém masoquista, que depois de 5 ou 6 anos de convertido, quer apresentar uma listinha de onde foi, de fotografia de outro país, ou com criança, com adulto, ou com velho, mas que a gente possa pagar pelo menos um preço em oração naquele momento lá. Eu sei que aqui no Vale do Paraíba tem um hospital infantil de câncer. Eu quero que vocês descubram onde é isso. Se não me engano é em São José. Eu quero ir lá, porque eu sei que Jesus vai estar lá a hora que eu chegar. Eu sei que Ele vai. E quando eu começar a ver aquelas crianças, talvez eu melhore um pouco. Porque a palavra de Deus para muitos já não vale mais. A palavra de Deus para muitos já não tem mais efeito. Não é isso que é apostasia, irmão. Não é isso que é o enfraquecimento da fé. Quando você olha para a Escritura, ela não tem mais efeito em você. Ela não causa mais impacto em você. Você a atropela e diz: eu sou assim. Eu não vou fazer. O dinheiro que eu tenho é meu. As coisas que eu tenho é minha. O tempo é meu. Tudo é meu para mim. Para os outros, zero. Não me incomodem. Não me incomodem com os seus problemas. Não quero saber. Porque todo mundo já tem tantos problemas. E agora eu vou arrumar problema dos outros. Vai ou não vai? E aí eu li um livro que impactou a minha vida nessa área. Um homem teve uma revelação de Deus. Por que que existem os pobres no mundo? Essa foi boa, eu gostei dessa aí. Sabe por quê? Ele deu algumas razões, mas a primeira já matou para mim. Deus permite que existam pobres
para usar de instrumento de bênção na nossa vida fria. Então Deus coloca pessoas miseráveis na nossa frente, para ver se a gente pelo menos sente alguma coisa por eles. 2 ou 3 minutos. Você entendeu? Ah, porque a pessoa doente. Uma coisa, irmão, não deixe seu coração esfriar. Olha a pessoa que está ao seu lado e fala: não deixe seu coração esfriar. Nem que você tenha que ir a asilo de velho, lar de criança, hospital de queimado, hospital do câncer, mas vai lá e olha no olho daquela criança e começa a perguntar: por que você aconteceu esse câncer com você? Por que você está morrendo na minha frente e nenhuma oração que eu faça dá certo? Por quê? Comece a se perguntar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Vai falar: sabe por que essa criança está doente com câncer carequinha e talvez na semana que vem ele não esteja mais aqui para brincar com você? Eu vou recolher ela para os meus celeiros celestiais. Mas eu a mantive aí, no meio da sua história, do seu caminho, para que um dia você olhasse no olho de uma criança dela. Pergunto para você: será que você pode orar por mim, que eu estou com medo de morrer? Realmente, nós somos pessoas que têm muitos problemas. Eu não sei como você quer viver a sua vida. Eu já decidi como eu quero viver a minha. E não há nada, nem ninguém que vai me fazer dar um passo para trás. E pronto. Deus me levou lá na África. Eu vi um monte de coisas que eu nem contei, porque se eu começar a contar, embarga a minha voz. Como, por exemplo, do quarto, onde todas as crianças pequenas assim tinham AIDS, a quantidade de moscas que estavam sobre eles, e eles nem sequer sabiam quem um dia colocou eles no mundo. Aí nós estamos no Brasil, temos celulares, igrejas com ventiladores de som, banheiros, carro, amizades, empregos, temos tudo. E começamos a olhar e dizer: Senhor, eu vou começar a te seguir de longe, não tão perto, porque eu não quero compromisso, eu não quero comunhão, eu não quero pagar preço, eu não quero nada. Talvez eu venha na igreja domingo, talvez não. Talvez eu dê valor para a ceia, talvez não. Talvez o meu coração seja tão endurecido, embora eu diga que eu estou cheio do Espírito Santo, que eu não consigo olhar ninguém mais com amor. Para eu olhar alguém com amor, ele tem que estar doente, ou ser um mendigo, ou alguém da rua. Porque os meus irmãos eu não olho com amor, eu olho com ódio. Da porta para fora eu amo todo mundo, e dentro eu quero que você saia, viu? E aí a gente vem diante disso, que é um símbolo do sangue de alguém que não esperou você se converter e se transformar num super crente para te amar. Te amou quando você ainda era pecador. Que continue investindo em você, você que não presta, eu que não presto. Porque a única coisa justa de Deus era mandar todos nós para o inferno, sabe? O único ato de justiça e retidão de Deus era mandar todos nós para o inferno. Começando do pastor que está com o microfone aqui, até a Kevin lá também, sobrou para você. Mas ele não fez isso. Ele mandou Jesus para olhar para as nossas fraquezas,
fraquezas das quais nós nunca iremos melhorar e sarar. Pecado mora na nossa carne. E ele olhou para você e falou: você não precisa me dar nada em troca, você não precisa fazer barganha comigo, eu amo você. E aí você vai falhar, vai pecar, vai fazer um monte de coisa, e Jesus vai continuar te amando. Aí nós olhamos uns pelos outros, não queremos amar os outros. É muito difícil. É muito difícil aguentar calado, é muito difícil apanhar, é muito difícil evangelizar, é muito difícil ofertar, é muito difícil juntar os irmãos para ir fazer uma pintura na casa de alguém e arrumar um pneu de um carro do irmão. É tudo muito difícil para nós, mas graças a Deus que não foi difícil para ele. Porque Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, não fez caso da ignomínia e trocou a alegria que estava com ele por sofrimentos terríveis por causa de você, por causa de mim. Então, quando você for participar dos elementos da ceia nessa noite, pense um pouquinho mais. Olhe um pouquinho mais para esse elemento que é o vinho, suco, que é o simbolismo do sangue. E pense o valor do sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós somos comprados de sangue. Pense nele sendo zombado. Veja talvez as pessoas pegando um prego gigantesco e furando os seus 2 pés. Nós não sabemos o que é isso. Furando as 2 mãos, passando pelos seus tendões, e é uma coisa horrorosa. Pense em alguém cuspindo na sua cara, esbofeteando a sua cara, e você olhando para o céu como fez Estevão e dizendo: Pai, não impute a ele esses pecados, eles não sabem o que fazem. Ele fez isso com alegria por nós. Ele não fez com pesar. Ele não fez, eu vou ter que fazer, porque senão... Ele não fez, sabe, por dever. Escute, Jesus não morreu por nós por dever, Ele morreu por amor. Porque dever fala de obrigatoriedade. Você tem que ir, pronto, acabou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele não precisa. Ele podia dar um estalo na mão de Deus, e criar toda a humanidade do zero. Ele não fez isso. Ele decidiu vir para uma massa corrupta que somos nós, derramar o seu sangue e abrir a porta do céu para nós. Quero te convidar a colocar de pé. Aqueles irmãos que foram comandados hoje, por favor, pegue na sua mão a bandeja. Não, só peguem as bandejas. Feche seus olhos. Você tem alguma coisa para dizer para Jesus? Diga. Diga agora. Cada ceia que vem, cada momento de ceia que eu tenho, eu já tive hoje uma pela manhã, eu olho para o pão e eu não vejo pão, eu vejo Ele. E quando eu olho para o sangue, para o vinho, para o suco, eu não vejo o suco, eu vejo Ele. Eu vejo Ele olhando para mim.
Por isso que eu não desisto. Por isso que eu apanho hoje, vou apanhar amanhã, e eu sei que vou continuar apanhando e sofrendo até o fim da minha vida. Eu já sei. E você também tem que saber isso. Porque Jesus sabia que ia morrer, do jeito que ia morrer. Mas ele não deu passo para trás. Essa noite, eu como esse pão e bebo esse vinho sabendo que a minha segunda-feira não vai ser fácil. Que a minha terça-feira vai ser talvez terrível. Na minha quarta-feira talvez eu vou ter que dar o meu dia todo por alguém. O meu dinheiro, a comida ou uma roupa. Mas eu faço isso consciente. Eu estou nessa consciente. Eu estou nesse caminhar consciente. E eu quero te convidar a fazer parte disso. O pão e o vinho vão passar até você. Se você é cristão, se você quer isso para a sua vida, você participa hoje. Servir. Estes dias quero ver teus milagres. Quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que curam. Estes dias quero ver teus milagres, quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que curam. Estas águas já estão entre nós. Oh Deus, em nome de Jesus. Uma unção celestial. Não coma ainda, espere enche todos. o templo. Como diz a palavra de Deus. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Oh, Quero Deus. receber. Santo Espírito, lava nossas vidas. Quero receber. Lava nossa alma, Espírito. Estas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber. Todos receberam? Tem alguém que não recebeu, quer participar, é cristão, é nascido de novo? Quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que curam. Estas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins
som. Pega nas suas mãos os 2 elementos. Te damos graças, Senhor, que pelo teu sangue nos comprou para o seu Deus e Pai. Nos ensina, ó Deus, a cada dia a andar contigo, custe o que custar, haja o que houver. Venham lutas, venham principados, potestades, lutas do homem, governos, problemas, sofrimentos, solidão. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir podem me separar do amor de Deus que está em Cristo. Abre os seus olhos. Agora você vai sair do seu lugar e vai ter essa comunhão com uma pessoa que você nunca falou aqui. Entregue o seu pão para ele e ele faça essa troca. Sai do seu lugar, vamos lá. Tenha comunhão com outra pessoa, outra. Querubins e serafins Vamos lá. trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber. Estas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins quero receber, quero receber. Estes dias quero ver teus milagres. Quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que curam. Estas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber. Estas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber, quero receber, quero receber. Pega suas mãos para os céus. Pega suas mãos. As pessoas vão passar e vão pegar os copinhos. Não joga os copinhos fora. Erga suas mãos no nome de Jesus. Erga sua cabeça. Erga suas mãos. Erga. Erga sua cabeça. Vamos louvar o Senhor. Lindo Jesus, lindo
Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Cante ao Senhor. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo é bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és digno, ó Deus. Teu amor é pra sempre. Teu amor é pra sempre. Tu és bom,
coração canta o Senhor. Justiça está em ti. Louve o nome dele. Teu amor é para sempre. Ouve, Jesus. Ouve, Senhor. Tu és bom em todo teu plano. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom. Cante para ele. Em todo teu és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Fale a ele, fale a ele, diga a ele, fale a ele. Cante ao Senhor, digno, só para Ele. Digno, tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Levante as suas mãos, diga: Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Cante ao Senhor, Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar.
Deus vivo. A palavra de Deus diz assim, ó: diga o fraco, sou forte. E diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu não sei. Nessa hora, eu gostaria de orar por alguém, talvez, que esteja aqui e tenha se sentido fraco, desanimado. E ainda nessa semana você falou assim no seu coração: vou parar, eu não aguento mais, eu vou dar um tempo. Pode vir aqui à frente agora, em nome de Jesus. Aleluia. Venha. Onde estão os homens e mulheres profetas da igreja que estão fortes em Deus? Vem aqui. Você que está com a força de Deus, vem aqui agora. Ao que está sentado. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, você está aí, Deus tem te enchido de força, vem aqui nos ajudar a orar agora, em nome de Jesus. Vem aqui. Nós precisamos de pessoas, vem aqui em nome de Jesus. Você que tem sentido a força de Deus, venha nos ajudar a orar por esses irmãos. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Traz o óleo para nós, isso. Séculos dos séculos, seja. Nós vamos ungir você de força agora, em nome de Jesus. Seja a glória, Enche, unge as mãos. seja o domínio, Pelos séculos dos séculos.